Olá, meus queridos e queridas. Olá, pessoal, bom dia. Olá, pessoal. Bom, estamos gravando este vídeo para fazer um comunicado, também contar uma parte desse período que a gente ficou sem gravar os vídeos. A gente sabe que vocês esperam, né? A gente sabe, tá, gente? Nós estamos falando com muitas pessoas e algumas pessoas falaram com a gente, vocês comentaram aqui. Então, o que aconteceu nesse período que nós não gravamos mais vídeos e o que vai acontecer daqui pra frente, né? Exatamente. Então, tá. Não, é basicamente isso. A gente, antes de iniciar este vídeo aqui, a gente exercitou uma coisa que foi, nós fomos ver o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que nós gravamos. O segundo, o segundo vídeo postado, digamos, o primeiro foi um áudio. Então, o primeiro vídeo oficialmente com imagem foi o segundo vídeo postado no canal. E a gente ficou olhando para aquele momento, o propósito com o qual a gente iniciou o canal e quais foram as orientações naquele momento que a gente, principalmente através da Sheila, recebeu e o que a gente foi fazendo no percurso. E quando, eu não sei se aconteceu assim com você, mas quando a gente assistindo o vídeo, eu senti satisfação. Eu senti realização, porque o que foi falado naquele vídeo, foi feito. Foi feito, foi compartilhado a nossa experiência, a vivência, foi trazido, muitas coisas surgiram disso e foi muito bom, muito bom. Então, bom, pelo título do vídeo, vocês já imaginam que a gente vai falar sobre o término do canal. Eu fiquei emocionada agora. Então, nós vimos esse vídeo, nós postamos um áudio, foi dia 22 de maio de 2024, e o primeiro vídeo foi dia 1º de agosto de 2024. E como nós estávamos, né? Então a gente começou a olhar a nossa imagem assim, vocês vão ver aqui, e quanta evolução teve, né? A gente, eu e Gonçalo, nesse período de 2024 para 2025, a gente está aí final de 2025, nossa, passamos por muitas, 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 muitas coisas. Evoluímos muito, né? E sabemos, o processo evolutivo do ser humano transforma não só dentro, mas fora também. Então a gente começou a ver nossa imagem, essa daí, que vocês vão ver, e quanta mudança tem, né? Quanta mudança teve dentro de nós, quanta transformação, quanta evolução teve dentro de nós. Então, nós vamos falar por que o canal vai se encerrar, né? E o que nós fizemos nesse período que nós estávamos afastados e o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, nós abrimos o canal por intuição, porque foi solicitado pela espiritualidade para a gente trazer a nossa vivência como chama gêmea, né? O que aconteceu, o nosso despertar e a vivência, não a teoria. Então, a gente estava vendo esse vídeo falando, né? Sobre que a gente ia trazer, não a teoria, as fases da chama gêmea, enfim, e sim a prática, a vivência, o que nós estávamos vivenciando. Então, nós trouxemos muitos vídeos sobre a nossa vivência. O que nós estamos vivenciando, o que estava acontecendo com a gente, o que a gente tinha entendido de cada processo que a gente estava vivendo, como foi a fusão. Porque tem muitas, né, chamas que anseiam muito por esse momento. E o dia a dia, o estar junto, nós casamos, e aí o que aconteceu no nosso casamento? E para que foi o nosso casamento? Como foi o nosso casamento? Então nós trouxemos muita coisa aqui. E dentro disso, a coisa principal para mim do canal, e inclusive o canal
tem esse nome, tinha, que a gente vai mudar, né, encerrar esse ciclo, missão, a nossa missão, né, desse período todo, né, a nossa missão, que era trazer através da nossa experiência, e nós vivemos muita coisa na prática, muitos acessos de inconsciente coletivo, do feminino, né, do coletivo feminino, o Gonçalo do coletivo masculino, né, como é que estava e quantas transformações e evoluções nós tivemos que passar. Então, por que nós, esse período aí, ficamos um pouco afastados e agora nós estamos vindo aqui falando que o canal vai encerrar, né? O que aconteceu com a gente nesse período? Porque uma das coisas que nós fizemos no canal foi contar a nossa história, para você ver o que na sua vida também está acontecendo. Para isso ser um espelho para você olhar para você. Para você olhar para você, sua vida, sua jornada, suas transformações. Tá me vindo uma coisa assim. Nesse período, gente, a gente vivenciou muitas coisas e também nós vivenciamos muitas coisas com vocês. E teve pessoas que gostaram da gente, teve pessoas que odiaram a gente. Teve pessoas que ficaram muito bravas com a gente, outras que ficaram felizes. A gente tem paz porque nada, tudo isso é da gente, tudo de cada um e a sua própria experiência, a sua vivência. Teve pessoas que tiveram grandes transformações, nós tivemos relatos lindos. Teve pessoas que acessaram sombras muito densas dela e ainda lidam com elas, ficaram muito presas nessas. E a gente acredita que numa hora vão se resolver com isso, se é que não tenha se resolvido ainda. Foi muito valioso isso para todos. Foi muito poderoso isso. A gente viu quanto há para desenvolver-se, quanto era necessário isso, quanto continua sendo mesmo. Não acaba isso. Mas foi muito divertido, inclusive, essa experiência dos relatos, das histórias, das fugas e dos enfrentamentos de muitas pessoas, muitos de vocês que estiveram acompanhando o processo e muitas pessoas se permitiram se abrir para novos entendimentos e outros se defrontaram com suas próprias sombras. E de qualquer forma, para a gente foi muito valioso isso. Então, antes de abrirmos o canal, eu e o Gonçalo, a gente já trabalhava com treinamento comportamental, de mentalidade e cura e transformação do ser. A gente já trabalhava com isso, né? Então, quando abrimos o canal e as vivências que nós tivemos, junto com vocês, veio um treinamento para ser feito. E aí nós lançamos a Fusão do Amor, que era um treinamento online, ao vivo, muito intenso, com constelação de chama gêmea, e que muitas pessoas se inscreveram, que vieram aqui do canal, e vivenciaram coisas assim, muita coisa, né? Desde fusão com Deus. Então, a gente tem uma constelação que nós publicamos aqui, que foi feita e que essa pessoa vivenciou isso, e algumas pessoas vivenciaram isso, de sentir essa profundidade do amor divino, de Deus, assim, no ser dela, até pessoas vendo suas sombras, né? E o que estava impedindo essa conexão e essa união com a sua contraparte. Então, esse treinamento, a Fusão do Amor, foi... Não sei se algum dia ele vai acontecer presencial, quem sabe, não sabemos, mas ele também teve um ciclo que se encerrou, né? Para as pessoas vivenciarem, uma das coisas que aconteceu depois disso é que aí nós tivemos o direcionamento da espiritualidade, como nós já trabalhávamos com treinamentos, mentorias, já há muito tempo, a gente, de modo geral, mais de 10 anos, né? Mais de 15 anos aí em processos diferentes. Então, nós
criamos uma empresa que se chama Escola Reinol, que é um processo que a pessoa entra de desenvolvimento pessoal, que tange a transformação do ser dela, dos aspectos mentais, emocionais e comportamentais, para que ela tenha o objetivo que ela quer na vida. Então passa por processos de curas, por processos de transformação, por alinhamento de objetivos, acesso à sua essência, transformar a sua vida. E nesse período que a gente começou a posicionar mais forte a escola, a gente começou a ligar para muitas pessoas aqui, seguidores aqui do canal, que tinham feito inscrição da Fusão do Amor, que tinham entrado em contato com a gente para pedir informação. Então, esse período que nós ficamos afastados aqui, era porque a gente ficava o dia inteiro ligando para muitas pessoas. E nós ligamos para muitas pessoas. Então, quando o Gonçalo fala que teve gente que tava com muita raiva da gente, teve gente que amava a gente, era porque a gente teve esse contato. Teve gente que desligou o telefone na nossa cara. Teve gente que, nossa, ficou muito surpresa da gente ligar pra pessoa e conversar com a pessoa. E nós realmente ligamos para todo mundo, para querer saber como estava a sua vida, o que você queria transformar, mudar, com o propósito de ajudar mesmo, né? E a gente conheceu muito sobre a natureza do ser humano, de cada um, na essência, através de tantas ligações que nós fizemos. E para nós, independente do que cada pessoa reagiu, e não importa, foi muito grandioso. E eu quero agradecer a todos vocês que seguiram a gente aqui no canal, que viram os nossos vídeos, que receberam as nossas ligações, independente do que aconteceu nessa ligação. Que não recebeu. Que não recebeu, que não atendeu. Muito obrigada. Eu aprendi muito nesse período. Eu vivenciei muita coisa. Eu aprendi muita coisa. E eu sei que eu pude ajudar muitas pessoas. União de Chama Gêmea tem um propósito: ser canal de Deus para transformar a vida do ser humano. Para uma missão. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é falar sobre Chama Gêmea. Por isso que o canal encerrou o ciclo dele. A nossa missão é ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas, a se curarem. Curas profundas. Que milhares de pessoas, inclusive terapeutas, psicanalistas, que passaram pela gente, não sabiam que tinham passado de traumas e situações e que a vida estava com uma certa dificuldade por causa dessas situações. Nós conhecemos a profundeza da natureza humana, porque nós sabemos quem nós somos. O nosso espírito. Eu sei quem eu sou. E há muito tempo, em muitas encarnações, eu venho fazendo esse trabalho de levantar o feminino, de curar o feminino. Então a gente tá ficando claro, né? Uhum. Então, esse período que nós ficamos afastados, uma parte foi isso. A outra parte, e que a gente falou muitas vezes, né, amor? Tipo, União de Chama Gêmea não é coisa romanticazinha, não é romance, né? Não é romance, não é romance. Esse período, esse ano de 2025 e mais forte, pro meio do ano para cá, nós dois passamos um período muito profundo de muitos desafios. Muitos. Eu descobri uma coisa. Que a gente falava aqui sobre a mulher, sobre o feminino, sobre esse movimento. E isso é tão fino, que eu vou trazer uma coisa para vocês, mulheres, que
a gente não percebe que está naquela situação. Que é o quê? Muitas vezes a gente falava assim, olha, a mulher não pode ficar em cima do masculino. Não pode correr atrás do masculino. Não pode fazer a coisa. Não pode, por quê? Porque isso não é a natureza, a energia do feminino. Não é a energia yin. Não é. O sagrado feminino não é assim. O sagrado feminino, a energia é voltar-se para dentro. O que é voltar-se para dentro? Nós falamos tanto isso aqui, né? É saber o que você quer da sua vida. É saber os seus objetivos. É ir em busca dos seus objetivos. É de se descobrir por dentro e saber o que você quer pra você. Pra você. Então, quando a gente casou, eu entrei em ressonância, em simbiose com muitas ancestrais da minha família, parte da minha mãe, minha avó, que quando casaram, abandonaram suas vidas para se entregar ao casamento. Ou seja, para se entregar não ao casamento, mas para se entregar ao homem. Elas se abandonaram para fazer o que esse masculino queria que esse feminino fizesse. Para que ela servisse o homem. Nossas ancestrais viveram isso. Nossas ancestrais viveram o quê? A mulher se anulou para servir o homem. Para servir o seu marido. E isso virou uma disfunção nas famílias. Isso virou uma disfunção no feminino, na mulher, a mulher, e virou uma disfunção no masculino, o homem. E virou uma disfunção no masculino, na mulher, na energia masculina da mulher, e virou uma disfunção na energia feminina, no homem. E o que nós estamos fazendo hoje, nesse momento na humanidade? Criando funcionalidade. Trazendo para a nossa vida funcionalidade nas energias feminina e masculina dentro de nós. Então, o que eu descobri? Eu estava em simbiose com esse campo feminino, desses ancestrais, dessas ancestrais, e você tá o tempo todo, só que você não sabe. Não dá para perceber. Não é consciente. É inconsciente. Você acha que você tá fazendo o melhor, mas no fundo, tá se anulando. Foi isso que aconteceu comigo. Eu achei que eu estava fazendo melhor. Que eu estava fazendo o melhor. Fazendo o quê? Morando num lugar porque era importante para o meu marido. E fazendo o que era importante para o nosso casamento. E no fundo, eu falava assim, mas eu não sei mais o que eu quero para mim. E eu nunca fui uma pessoa assim. E eu comecei a ver que aquelas emoções e sentimentos e pensamentos que vinham, cara, não fazia sentido com a minha natureza, com a minha essência. E aí eu fui buscar ferramentas para entender com onde eu estava simbiótica. E eu percebi que teve muitos traumas ancestrais nesse feminino. A ponto, gente, de que nós quase nos separamos. Em que sentido? Porque eu me afastei de mim. E eu estava em cima dele. O que era isso? Eu me anulei. Para fazer o que eu achei que era melhor para a gente, mas eu estava fazendo o que era melhor para ele e não para mim. Então, quando a gente fala do feminino voltar-se para si, é muito profundo. Tem muito detalhe disso, muitos detalhes. E eu estava triste, muito triste. Até que tudo isso começou a aparecer, a trazer consciência para mim. E eu fiz uma escolha. Eu tive que chegar para o Gonçalo e falar, olha, eu não quero mais isso que está acontecendo com a gente. Eu descobri que eu não quero isso. Eu quero outra coisa. E se você quiser seguir comigo, se você quiser construir isso junto, vamos seguir junto. Chegou a esse ponto. Então, esse período afastado aqui foram, além de muito trabalho, foi esse processo que nós vivemos, né, amor? Uhum. Nós vivemos um processo muito, muito, muito profundo de desapego de muita coisa, tanto da minha parte com coisas minhas, quanto da parte dele com coisas dele. E que só assim é possível seguir uma vida unida nessa dinâmica de chama gêmea, onde o feminino se volta para dentro o tempo todo para saber o que quer, para saber o que é, e aí isso cria magnetismo do masculino para servir a vida.
Deus dentro desse relacionamento. É muita coisa que a gente pode trazer para vocês sobre o relacionamento e a união, né? E o mais importante aqui, como a gente sabe e o público majoritariamente é 99% feminino, muita coisa, mulheres, nós precisamos nos diferenciar no nosso campo ancestral para podermos termos essa vida próspera, abundante, feliz e livre, poderosa. Poderosa, independente de estar com a sua contraparte ou não. Então, dentro disso, nós vimos muitas mulheres, por exemplo, com a vida financeira, com a vida de trabalho totalmente perdida. Totalmente perdida. Eu ouvi pessoas falando que a sua contraparte e a espiritualidade estava impedindo ela de trabalhar. Confortável isso, né? De ganhar dinheiro, de prosperar. Olha o nível de ilusão que milhares de pessoas entraram por causa dessa situação de dinâmica, porque houve muita coisa por aí, mas a resposta real e verdadeira está dentro de cada um de nós. Não está do lado de fora. Não está nas pessoas. Está dentro de você. Agora, para estar dentro de você, você precisa entrar numa busca profunda de autoconhecimento e cura dentro de você. E aí vem uma coisa muito interessante que nós vimos inúmeras vezes aqui, inclusive faz alguns dias que eu falei com uma pessoa do ambiente das chamas gêmeas, dinâmica, enfim. E aí teve também uma ilusão misturada com um pouco de soberba e um aspecto egoico forte, que é assim, confundir que tudo está dentro de mim, todas as respostas estão dentro de mim, então eu me resolvo sozinha. Por quê? Se tudo está dentro de mim, está tudo dentro de mim, está tudo... Beleza. Mas se a gente for pensar assim, você está dentro de um buraco mesmo, fisicamente. Ou seja, tem um desnível, terra, buraco lá, 4 ou 5 metros lá embaixo. E você está lá embaixo. E você fala assim, tudo está em mim. Só sair daqui está em mim. Tá bom. Começa a levitar e sai. É possível? É. É possível você levitar e sair? É. Só que para você levitar e sair, a tua frequência vai ter que ser a mesma frequência que a de Deus, o todo. E Deus e o todo, na criação, nesse nível de frequência, não tem trauma, não tem sistema de crença, não tem mimimi, não tem todo aquele relacionamento de apego com a mãezinha, não tem mimicentice com o marido, não tem nada disso. A fonte criadora está num nível de pura fluxo, puro amor, puro tudo. Então, tem dois caminhos. Ou você, dentro do buraco, se purifica ao nível de ficar na fonte, sozinha dentro do buraco, que é bem provável, senão já teria feito, ou vem uma escadinha de fora. Agora, o que a gente entende quando as pessoas dizem tudo está dentro de mim? É claro, está tudo dentro da gente. Nós somos a própria criação, criadores, observadores, somos feitos da matéria-prima do que a fonte criadora é. No entanto, olhar para dentro, olhar para as profundezas da realidade de cada um, com o sistema de crença, com os bloqueios e as travas, aí entra em um processo naturalmente da própria limitação. Então é necessário que alguém mostre uma visão, que seja falado, que seja trazido, que
que apareça uma escadinha para, mesmo que seja para escadinha para descer lá no buraco, E pegar a pessoa lá embaixo. ou descer lá no buraco e dentro do buraco dizer assim, ó, senão isso precisa resolver, isso. E a pessoa se depurar para... Agora pode levitar sozinha. A questão é que não foi assim, como foi entendido isso. E aí entraram muitas pessoas que a gente falou, mas não foi uma, duas, três, cinco, foram muitas pessoas entraram no espaço de eu vou ficar meditando sozinha, que tudo vai ser resolvido. E há muito tempo que está meditando sozinha e nada está sendo resolvido. E nada se resolveu ainda. Então, isso foi um cenário que talvez você esteja escutando, não seja uma dessas pessoas, mas que você precisa saber que tem muitas pessoas nesse pensamento. Muitas pessoas, inclusive, falando que tá ancorando a quinta dimensão, mas a vida tá na terceira e com muitos desafios. Como que tá ancorando a quinta dimensão? O que é de fato essa quinta dimensão? Então, muitas pessoas falando que a espiritualidade tá cuidando dela e tá orientando a pessoa a ficar em casa, meditando. Ou, não, eu tô fazendo um reiki comigo mesma, eu tô fazendo isso comigo mesma. E a vida não tá andando, tá travada, um monte de coisa. Não só relacionamento, mas essa questão sobre o dinheiro, o trabalho, a prosperidade, é necessidade humana básica nesta dimensão. Se você não sabe sobre a escala de Maslow, estuda um pouco sobre a escala de Maslow. Então a gente se divertiu pra caramba. A gente se divertiu muito. A gente muitas vezes ficou com os cabelos assim de ponta, escutando as pessoas mergulhar nessa ilusão. Mas faz parte de cada momento da cada pessoa e quanto que ela quer resistir egoicamente a ser Tá me vindo uma coisa pra falar sobre isso aqui. ajudada. Quem estuda alguma coisa sobre espiritismo, a espiritualidade não tem nada a ver com espiritismo, é uma coisa totalmente diferente da outra. Sabe que as pessoas, que são pessoas, são espíritos, que estão em dimensões de consciências umbralinas, não é só quem desencarnou que está nessa dimensão de consciência umbralina. Essa dimensão de consciência é uma dimensão muito baixa. E a coisa que mais pega em encarnados e desencarnados que estão nesta dimensão umbralina é que elas acham que o problema que elas têm na vida dela é culpa dos outros, ou que ela se sente muito culpada pelo que ela fez. E por que ela não sai de lá? Você acha que Deus, a espiritualidade, vai deixar os irmãos, essas pessoas lá? Por que não vem um anjo? Por que não vem isso? Por que não vem aquilo? Porque a grande maioria das pessoas que estão nesse lugar, o ego é que toma conta delas. Porque se fosse a parte divina delas, elas não estariam nesse lugar. E porque elas acham que não precisam de ajuda, que elas conseguem fazer sozinhas. Porque elas acham que não precisam pedir ajuda, porque elas conseguem fazer sozinhas. E enquanto esses seres desencarnados que estão na região de consciência umbralina, e alguns encarnados que estão lá também, acham que conseguem sair de lá sozinhos, continuam lá sozinhos. E essa é a ilusão que milhares de pessoas estão. Então, nós conhecemos na prática muita coisa. E esse ciclo de falar sobre um tema específico, chama Gêmeas, se encerrou. Inclusive,
olha para sua vida e veja como isso também mudou, trouxe uma outra consciência e que fez com que você voltasse para você agora. A grande maioria das pessoas se estão nessa energia, você está percebendo que a vida está te chamando para você voltar-se para você. Principalmente as mulheres, porque a maioria é mulher. E o que é esse voltar-se para você? Nós, quando decidimos, escolhemos, ou fomos intuídos, ou a espiritualidade falou assim, bom, vocês vão se casar nesta data? Porque a data não fomos nós que escolhemos, fomos e não fomos. Porque tem a nossa responsabilidade também. Tem a sua responsabilidade pelo que você recebe de intuição. Porque isso é outra coisa que apareceu. Não, porque eu sou muito intuitiva, eu tô recebendo uma intuição assim, assim, assado. E a intuição que a pessoa está recebendo não é uma coisa que eleve a pessoa. E aí eu chegava e falava assim, mas você acha mesmo que a espiritualidade da luz faria você passar por essa situação? Faria você falar assim, eu não vou trabalhar porque eu tenho que ficar em casa meditando? Acho que não. Que intuição e que espiritualidade você está seguindo? A da luz ou das sombras? Ou das trevas? Tem isso também. Gente, é muito delicado essas coisas. Então entrou-se numa ilusão sobre a espiritualidade, sobre as intuições, sobre a orientação que está se recebendo. Bom, e aí nós, em 12 de outubro de 2024, foi a cerimônia do nosso casamento, que em outubro agora fez 1 ano. E nós postamos até algumas fotos no nosso Instagram. E foi muito desafiante todo o processo da criação dessa cerimônia. Muito desafiante pra gente. A gente passou por muitos desafios, né, amor? Muitos. A ponto de, por exemplo, imagina... Porque tem esse arquétipo da noiva, né, de tudo. Imagina a noiva no casamento escolher um vestido e a estilista entregar outro vestido para ela, que não foi o que ela escolheu. Até isso aconteceu. Eu casei com um vestido que não foi o que eu tinha escolhido para a estilista fazer. Ela fez outra coisa. Imagina. E o que isso representa? Qual a mensagem? Porque nada é por acaso que tem aí. Então nós passamos por muitos desafios para aquele casamento acontecer. E a gente fala assim, cara, toda cerimônia, tudo que aconteceu, não foi para nós. Não foi. Foi para o planeta, para o universo, para a espiritualidade, para o que a espiritualidade fez com todo o ritual do casamento. A gente, de fato, não sabe de tudo, não. Uma das coisas a gente sabe. Muitas crianças foram resgatadas no plano espiritual nesse dia. Não é por acaso que foi dia 12 de outubro. Muitas crianças foram resgatadas nesse dia. Porque uma das coisas que a gente faz no plano espiritual é resgate de crianças. Porque nós trabalhamos no plano espiritual também. Então, por que eu tô falando do casamento? Porque quando aconteceu o nosso casamento e tudo que a gente estava sendo intuído para fazer, uma das coisas foi gravar todo o ritual. E o ritual foi canalizado. Ele foi canalizado. Não foi um ritual com uma consteladora, com um padre, com um pastor, não foi. Foi canalizado. Então, todas as informações veio da fonte da espiritualidade. Foi um ritual que durou 1h30, 2 horas. Quase 2 horas. Um ritual de casamento, não foi uma cerimônia de meia horinha. Por quê? Inclusive, nós recebemos canalizações da energia de Adão e Eva sobre o que aconteceu naquele momento e toda a programação que foi instalada na humanidade a partir do que foi trazido sobre Adão e Eva. Nós recebemos
as informações, nós canalizamos e nós trouxemos isso em alguns vídeos, inclusive. Nós trouxemos isso no workshop que nós fizemos, que foi a nova era das chamas gêmeas. E o ritual que foi feito foi para reprogramar a consciência do homem e da mulher. Que nós representamos aqui, todos nós, Adões e Evas. Adão e Eva. Onde foi programado algo na mente desse ser humano, que a partir daí veio toda essa programação dessa matrix. E agora nós precisamos desprogramar e reprogramar. Então, esse ritual foi uma reprogramação do que foi programado na humanidade. E até hoje nós não publicamos ele. Era para a gente ter publicado, porque não era para nós, é para a humanidade, é para quem se conecta, é para as pessoas que... é para a energia de reprogramação do feminino e do masculino. Porque isso todos nós precisamos passar. E você não vai conseguir se reprogramar sozinha. Nem sozinho. Porque Deus não trabalha sozinho. Deus é cada um de nós. E se todos somos um, nós precisamos do outro para sermos um. Então, passou-se um ano e a gente ficou conversando sobre isso. E é isso. Então, o encerramento do canal, falando sobre a união das chamas gêmeas e a reprogramação no planeta Terra, sobre a implantação do que aconteceu no feminino e no masculino, que é representado por Adão e Eva. Será postado aqui esse ritual de reprogramação que foi feito no nosso casamento. E é um presente que nós vamos dar para vocês. Esse será o último vídeo do canal. Eu espero que vocês aproveitem a energia da reprogramação e do ritual. Não para ver o nosso casamento. Não é sobre isso. Sobre o ritual do nosso casamento. Mas fiquem atentos a cada reprogramação, a cada fala. Todas as falas foram canalizadas. Uau! A gente não sabia que isso ia acontecer. Que o canal ia se encerrar com esse vídeo. Quando a gente começou? Bom, a gente nem sabia que o canal ia se encerrar e que ia ter esse ritual e que ia ter tudo isso. Mas até nesse processo agora, depois do casamento, a gente não sabia, né? Que esse vídeo era para isso. Para encerrar o... A gente, por exemplo, não tinha postado. A gente ficou se cobrando porque a gente não tinha postado ainda, né? Mas é porque é o momento agora. É para isso. Para o encerramento do canal. Muito bem. Muita gratidão. Foi muito bom. Tudo que nós vivemos com vocês aqui. Toda a troca. E tudo que nós pudemos fazer também. Aqui no canal. Contribuir e ajudar as pessoas que aceitaram a nossa ajuda. Até mais. Pronto. Tchau, gente. Tchau, Fiquei tchau. emocionada. Tchau, tchau.